Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite, muito interessante e qualificado, fala sobre cirurgia robótica, vantagens e diferenciais. Para analisar e falar sobre esse assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais: Dr. Adilon Cardoso Filho, médico especialista em cirurgia robótica. A doutora Edi Patrícia Sanches, é Sanches ou Sanches? Sanches, médica hospitalista do Hospital do Coração Anis Rassi. E o Dr. Fernando Leão, médico urologista, especialista em cirurgia robótica. Eu me sinto mais ou menos em casa aqui, porque esses dois especialistas me atenderam muito bem. E eu fui operado e sempre fui abraçado carinhosamente pelo Hospital Anis Rassi, porque eu gosto muito da equipe do Anis Rassi, onde os dois médicos atendem e a doutora também. Mas quero começar aqui com o Dr. Adilon Cardoso Filho. O senhor que é especialista em robótica, e agora, depois nós vamos falar sobre isso, tem robótica, tem o robô em Goiânia, antes tinha que ir para mais perto, era Brasília, não é isso mesmo? Em linhas gerais, assim, muito rapidamente, depois a gente aprofunda. Quais as vantagens da cirurgia robótica? Boa noite, Rosenval, boa noite aos telespectadores. Cirurgia robótica. A cirurgia robótica, ela veio para trazer um marco de precisão, eficiência, menos agressão, o minimamente invasivo, onde ganha com isso principalmente o paciente, porque como o robô consegue atuar exatamente na área em que você quer trabalhar, você gera menos processo inflamatório porque tem menos agressão cirúrgica. Isso é o princípio da cirurgia minimamente invasiva. Com isso, a gente ganha tempo de recuperação, menos dor, mais eficiência e o paciente tem alta mais precoce e com isso volta à sua vida ativa mais rapidamente. Isso é a grande eficiência da cirurgia robótica. E não é pouco, hein? Doutora Edi Patrícia, a senhora é cardiologista, não? Não, eu sou clínica. É clínica geral lá no Anis Rassi. Bom, nessa área de cirurgia robótica, a doutora recomenda, indica para alguém fazer. Quais são as suas considerações boas sobre a cirurgia robótica? Eu recomendo muito para meus pacientes, acompanho a equipe da doutora Adilon. E acho que a cirurgia robótica veio, o avanço dessa tecnologia, beneficiar principalmente o paciente. Como ele já falou, cortes menores, menor tempo de recuperação, voltar à atividade física mais rapidamente e principalmente o entendimento, não? Do paciente, dúvidas eles sempre podem tirar comigo, uma segunda opinião, do meu ponto de vista clínico, o que seria a cirurgia robótica, né? Perfeitamente. Olha, os machistas dizem que para a mulher ser cardiologista é mais difícil. A senhora sabe por quê? Por quê? Porque elas não têm coração, tem que estudar um órgão que não possuem. Olha que maldade, doutor. Você está querendo terminar o programa vivo, Rosenval? Tá vendo mesmo? Eu gosto de brincar é o seguinte: as mulheres com adrenalina, se você apertar, aí você vai ver o que sai. Mas é brincadeira com a doutora que tão bem atende seus pacientes com muito coração, porque ai de nós se não fossem as mulheres de coração tão bom que elas possuem, não é verdade? Então trata-se evidentemente de uma brincadeira que não tem o menor respaldo na realidade. Dr. Fernando Leão, o senhor que é médico urologista, meu médico também, assim como a doutora Adilon, o senhor é especialista também em cirurgia robótica, né? Está muito feliz que o Da Vinci, que é o nosso robô principal, embora parece que podem existir outros, né? Chegou aqui no
Ele chegou, foi no Einstein. No Einstein, que é lá no Orion, onde Isso, o senhor no tem Complexo Orion. o seu consultório também, né? Isso. Isso, o que representa para Goiás isso? Na verdade, a chegada do robô, Rosenval, em Goiânia, apesar de quase 10 anos aí de atraso, né, ele reposiciona Goiânia, né, coloca Goiânia agora dentro dos grandes centros de referência a nível de tratamento dentro da medicina, dentro do Brasil. Então isso traz um reposicionamento de Goiânia frente ao cenário nacional. Então hoje nós temos essa tecnologia para poder oferecer aos nossos pacientes, né? O robô ele não atende somente urologia ou aparelho digestivo, consegue fazer uma gama de cirurgias, tratamentos cirúrgicos, dentro da ginecologia, aparelho digestivo, urologia, cirurgia torácica, cirurgias cardíacas e até cirurgias de pescoço são realizadas em alguns centros mundiais. Então o ganho foi, além de você ter um produto que você possa ofertar ao teu cliente, para nós cirurgiões isso vai reduzir muito a quantidade de viagens a outros centros, como Brasília e São Paulo, para a gente poder levar esses pacientes e realizar essas cirurgias em outros centros. Não, o que o senhor está falando é muito importante. A gente que acompanha vocês aqui, eu acompanho vocês carinhosamente, por exemplo, a doutora Adilon, o senhor também, vai para Brasília. E Brasília é aquele perto que fica longe, né? Porque você vai de avião, não vale a pena, porque o custo-benefício vai para o ralo. E você vai de carro, ela é uma viagem enjoada, quer dizer, o médico cujo tempo é tão precioso para atender muita gente, né? Ele perde aí numa viagem para Brasília de ida e volta, você vai perder no mínimo o quê? Umas 5, 6 horas. 6 horas. 5, 6 horas. 5, 6 horas de um profissional que poderia estar usando aquelas 5, 6 horas para o bem dos seus pacientes, né? E doutora Adilon, me parece também muito claro que o robô ajuda bastante quando você tem um processo, por exemplo, cancerígeno, né? Que você precisa fazer uma cirurgia de retirada, como é que chama? Retirada dos testículos uma... Orquiectomia. Dos testículos, né? Dos testículos, mas normalmente o câncer é de próstata, né? Tem que tirar o testículo. Isso, quando você tem uma doença mais avançada, você vai fazer o que chama de bloqueio hormonal. Esse bloqueio hormonal você pode fazer com medicação, ou um bloqueio cirúrgico, quando você tira uma parte dos testículos, que é a parte que produz os hormônios, né, a testosterona principalmente, você faz essa retirada parcial dos testículos e você está fazendo um bloqueio cirúrgico definitivo. Mas você tem a opção de fazer esse bloqueio hormonal de uma forma intermitente, mas quimicamente falando, com medicamentos. E nesse caso, então, a robótica ajuda que essa operação seja mais precisa, menos, digamos assim, que você retire só exatamente o que precisa, não é isso? Não, esse daí está mais na área do Fernando. Vou deixar para ele a... Sim. No tratamento do câncer de próstata, sim, o robô ele trouxe uma vantagem, trouxe uma gama de vantagem muito importante, né? Não só na questão da cirurgia ser minimamente invasiva, você conseguir preservar mais os nervos responsáveis pela ereção, você conseguir preservar o esfíncter, que é o anel que segura a urina, então você traz menor efeitos colaterais na questão potência e continência. Em relação àquele paciente que já tem uma doença avançada, normalmente ele não vai se beneficiar muito com a retirada total da próstata, seja com robô ou sem robô. Aí esse paciente, um dos tratamentos que possa ser aplicado a ele é a orquiectomia, mas a orquiectomia nós fazemos ela via aberta, não há necessidade de se fazer ela via robótica. Agora, para a abordagem da próstata, sim, o robô ele é a melhor opção atualmente para isso. Doutora Adilon, e sob o ponto de vista da cirurgia de hérnia, por exemplo, que é uma grande especialidade que o senhor faz, o robô realmente é um avanço, né? Aí já não é avanço, é imprescindível, né? Porque, principalmente no que diz respeito às hérnias de parede, às hérnias anteriores, ou seja, as hérnias ventrais do meio, o acesso laparoscópico ele não é possível pelo fato de que a laparoscopia ela tem pinças que não têm articulação de punho. Como isso produz uma limitação muito grande dos movimentos, você não consegue dar o ponto dentro da cavidade abdominal. Aí é onde é imprescindível o uso do robô e é onde tivemos um avanço gigantesco, foi na área de hérnias, porque a gente consegue fazer hérnias gigantes com 3 orifícios na cavidade abdominal.
justamente por conta disso. O movimento de punho, ou seja, isso é o que o robô nos permite uma dissecção ampla, precisa, o reparo do orifício herniário, trazendo a anatomia à sua posição original, e ainda colocamos a tela e inferior a isso o peritônio, que é a pele interna da cavidade abdominal que protege tudo. Quer dizer, na hérnia é onde o robô tem um uso que, primeiro, é uma cirurgia lindíssima por uma dissecção anatômica bela, e depois a precisão com que a gente consegue fazer isso e o que nós conseguimos fazer é gigantesco o avanço. Perfeitamente. Tem umas perguntas aqui para a doutora Edi, mas doutor Fernando Leão, quando o senhor me indicou para esperar de hérnia com o doutor Adilon, eu não te contei isso, mas vou contar aqui no ar, eu cheguei e falei, olha, doutor Adilon, considerando que eu sou um jornalista, o que o senhor recomenda? Ele falou para mim, sem anestesia. Isso é para você ver como que a imprensa está frente a alguns brasileiros. Né? Você é jornalista sem anestesia mesmo, não é robótica. Nem precisa. Nem precisa. Mas é uma brincadeira que às vezes a gente faz. Hoje tem muitos jornalistas fazendo brincadeira com a sua profissão, porque realmente tem alguns colegas aí que estão deixando um pouco a desejar, mas evidentemente é uma brincadeira. Eu fui tratada a pão de ló. Nós vamos para um breve intervalo comercial, lembrando que o Sebron foi o primeiro centro de radioterapia do Brasil a receber equipamento de tomografia com inteligência artificial. Sebron Medicina Oncológica, cuidar sempre é o lema, 3265-0400. E a Unimed, cuidar de você. Esse é o plano da Unimed. Cuida da minha família e devia cuidar da sua também, porque você merece. E a Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Endereço Avenida Mutirão, no 2948, no setor Bueno. Telefone 3922-5600. E não se esqueça que a Pax Clínica, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão, cuida de pessoas com dependência química. Telefone 3282-7040. Voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião no Debate desta noite, falando sobre cirurgia robótica, vantagens e diferenciais e coisas da medicina também, com o Dr. Adilon Cardoso Filho, a doutora Edi Patrícia Sanches e o Dr. Fernando Leão. Bom, doutora Edi, a senhora que está ali no corpo clínico do Anísio Rassi, os problemas masculinos hoje, os homens estão ficando um pouco mais conscientes, porque, tradição, pensávamos, essa tradição vem entre aspas, de que os homens são levados pelas mulheres, né? E que as mulheres, inclusive, vivem mais porque elas têm o hábito de fazerem seus exames ginecológicos, seus exames preventivos. Os homens estão mudando ou continuam ainda brucutus, não fazem o preventivo como deviam? Eu acho que está mudando sim. Após a pandemia, eu notei que o homem ele vem mais interessado pela sua saúde. Antes a gente observava que a maioria dos nossos pacientes eram mulheres, né? Agora, posso te dizer que 60%, 40%, então, nesse aspecto, acho que houve um avanço bom. O homem se conscientizou da sua saúde, né? Que deve de cuidar, e acho que são mais interessados sim. Uma curiosidade com vocês, me parece que, por alguma razão que se justifica também, nós temos muitos homens ginecologistas, mas poucas mulheres urologistas, né? Realmente eu conheço pouquíssimo. Eu também, eu aqui em Goiânia parece que eu conheço uma, só, claro que tem mais, mas eu conheço uma, né? Não é uma tradição, talvez, da mulher ser urologista, né? O que acontece é porque chegar à urologia, você tem que passar pelo início da formação, que é na cirurgia geral. E esse ambiente, ele é um ambiente um pouco ágreo, difícil, pesado. Talvez esse seja o motivo pela qual as mulheres... Mas isso está mudando muito. O que eu tinha antes de residente, que eram mulheres, eram poucas. Hoje eu chego a ter
100% do meu plantel hoje de residentes chega a ser de mulheres. Então o mundo será dominado pelas mulheres no futuro. O senhor está errado só numa análise. O mundo sempre foi dominado por mulheres. Agora, antigamente elas fingiam que não dominavam. Hoje elas não precisam fingir mais. Não precisa mais, né? Domina e ponto, acabou. Se a gente olhar ao longo da história, elas sempre estiveram ali dominando. Mas é claro que existe aí realmente alguns bolsões e algumas pessoas que não enxergam o quanto é importante, né, você contar com as mulheres, mas hoje ninguém imagina o mundo, o PIB mundial, sem o que a mulher possa fazer com ele, porque ela significa uma força de trabalho, que se amanhã as mulheres falarem que não vão trabalhar, nós vamos ter um colapso no planeta. Total, não tem jeito de abrir mão da mão de obra feminina mais, é uma falácia, né? Mas, doutor Fernando Leão, na área da medicina robótica, recentemente, eu não me lembro o nome, me desculpa, porque são muitas pessoas, né? Eu estava vendo esses dias, só lá na Jovem Pan, eu entrevistei, desde que o programa foi criado, 1.080 pessoas. Conversei com 1.080 pessoas diferentes. É gente demais, fora todos os anos que eu estou na Bandeirantes e aqui. Mas eu entrevistei conversei com uma especialista em robótica. O senhor sabe quem é ela? Se lembra, não? Daqui de Goiânia? Aqui de Goiânia? Não, temos alguns colegas aí que já começaram o programa de capacitação, né? Tem uns ginecologistas, cirurgia aparelho digestivo, eu acho que sim. Agora dentro da urologia eu não tenho... Não, na urologia não, eu acredito que ela seja ginecologista. Tem uma colega que já está com procedimentos aí, já realizando aqui no hospital, né? Está indo super bem. Já está atuando lá com o Da Vinci, né? Sim. Que é esse equipamento de robótica. Essa plataforma robótica. Estava lendo que ele é o predominante, inclusive, acho que no mundo, não é? O Da Vinci é a predominância no mundo. O robô, o Da Vinci, ele foi o precursor disso aí, né? E por conta de suas patentes, ele ficou dominando o mercado mundial aí, sozinho, durante esses quase 20, 21 anos aí, desde que ele existe. Hoje ele já está entrando na sua 5ª geração, com a plataforma de braço único, que é o single port, mas agora, de uns 3 anos, 4 anos para cá, já começaram a vir os concorrentes. Que é saudável, né? Você tendo concorrência, você melhora preços, você condiciona equipamentos aí semelhantes e você tem a opção de escolha, que isso é o mais importante, né? E esses outros, me parece que um é russo, não é isso? Não, nós temos aí desde coreanos, temos americanos também, em uma outra plataforma alemã. Então, mas no Brasil está finalizando, salvo engano, a autorização de venda e uso junto ao governo federal, aos órgãos reguladores, o início de trabalho de uma outra plataforma. Tem outra que já deu início também na questão da regulamentação. Então devemos ter aí em 2022 para 2023 3 plataformas disponíveis para uso no Brasil. Doutora Adilon, as pessoas, até a gente pode mostrar no ar aí, às vezes pode ter a impressão que o robô é aquele robô tradicional, né, dos filmes do Jetsons e outros robôs do Guerra nas Estrelas, mas na verdade ele é um robô porque permite que você utilize o braço dele como se fosse o seu braço, mas se eu poderia, enquanto mostra ali, dizer um pouquinho sobre como que a natureza, a engenharia ali do Da Vinci, né? Perfeito. A cirurgia robótica ela é composta de 3 módulos. Primeiro, tem uma central de processamento, é onde tudo acontece. Está em sala, junto conosco. A segunda é o robô que está acoplado ao paciente. A gente docar quer dizer colocar o robô em sua posição de uso. E a terceira é um lugar onde nós sentamos e nós vestimos o robô no dedo, literalmente é no dedo. O que são as pinças trabalha na nossa mão. Porque às vezes pode ter-se a impressão de que o robô faz a cirurgia, mas não é assim. Né? O robô, o que ele vai fazer? O robô ele vai filtrar meu tremor, ele vai fazer uma precisão dos meus movimentos, porque como eu tenho uma visão 3D, a sensação é como se eu estivesse a 3 centímetros do meu alvo.
Então, se você está a 3 centímetros do que você está fazendo, você tem uma mínima agressão onde você está trabalhando, portanto, você não tem sangramento, a agressão é mínima, o processo inflamatório depois também é mínimo, e parte dos controles são nos pés, que é onde eu controlo a distância, porque nós temos uma câmera que está olhando lá dentro, eu aproximo, faz a distância, a rotação, posicionamento dos braços. Então nós temos uma ampla gama de controle nos pés, e as pinças, que é a área importante de trabalho, elas são vestidas nos meus dedos. Quando eu faço o movimento, o robô dentro da cavidade abdominal replica esse movimento, né? Com essa visão muito próxima que te disse 3D. E isso é o que gera a precisão da cirurgia robótica. Então, coisas que são muito difíceis porque estão em áreas muito nobres, estrutura, nervos, veias, artérias, nós podemos acessar isso com muita facilidade. No caso do Fernando, por exemplo, algumas vezes, porque todo o segredo da cirurgia urológica está em não lesar um nervo, que literalmente é um fio de costurar aqui, ó, tua camisa. Então, com isso, você afasta, separa, e isso é preciso. Olha aí, essa explicação tão importante para você entender a importância, as vantagens e os diferenciais da cirurgia robótica. Tem aqui uma pergunta para o Dr. Edi, mas depois do nosso intervalo comercial, lembrando que a Bandeira Odontologia Especializada, tocada pelo Dr. Carlos Bandeira, grande odontólogo, Avenida Deputado Jamel Cecílio, no New Business Style, ali no Jardim Goiás. Telefone 3281-0647. E a água mineral alcalina Levite, esta água maravilhosa, auxilia no tratamento de doenças como diabetes, câncer, coração e outras. É uma das águas mais alcalinas, com o menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter um sabor agradável. Águas do Bem, entregam na sua casa. Telefone 3255-9626. E a Credijur é a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás, com maior eficiência e menores custos. Telefone 3216-0102, porque pertence ao Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos espalhados pelo Brasil. É essencial para a sua empresa crescer. Acesse www.cicobi.com.br. E não se esqueça que o Sebrae está há quase 5 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Voltamos já já. Estamos de volta com a opinião de debate dessa noite, falando sobre cirurgia robótica, vantagens e diferenciais. Bom, doutora Patrícia, quando surgem inovações tecnológicas, principalmente na área da robotização, as pessoas falam, isso vai tirar o emprego de alguém, né? No caso específico desse, e até acho que de todas as outras áreas, me parece que aqui a função do médico e a demanda do médico por especialização, o estudo do médico, se torna até muito mais imprescindível. Quer dizer, sim, o robô não, por si só é uma coisa lá inerte, pronto, né? Uhum. Sem dúvida, o robô sozinho não opera. E para chegar a ser um bom cirurgião robótico, precisa de um treinamento especializado, dedicação, anos. Então, não é tão fácil robótica e achar que uma tecnologia, um aparelho está fazendo o trabalho do ser humano, tá? Então, eu acho muito importante a cada dia os profissionais se educarem mais, né? Tem que ter muita prática para você chegar a dominar essa máquina. É verdade. E por falar nisso, doutor Fernando Leão, os estudos, eu faço um comparativo, e eu acho que é elevado, é bom. Por exemplo, uma pessoa vai ser piloto num Boeing 737, 747, não importa.
ele tem que ir ali para aquele treinamento com aquela simulação de voo e fazer todas as simulações, até que num dado momento ele não erre mais, não saiba tudo, para poder, sim, agora você pode entrar num Boeing que você vai se dar bem, né? E mesmo assim, ele ainda as primeiras horas de voo, ele ainda tem que ter alguém ali que fez as horas de voo. Então, no caso, por exemplo, para operacionalizar o Da Vinci, não me parece que a minha comparação está longe da realidade, não, né? Não, ela está bem colocada, né? Na verdade, para você se tornar um cirurgião robótico, seja independente da sua especialidade de atuação, você tem que passar por um processo de treinamento, você tem aulas teóricas, depois você tem provas, que você realiza, provas escritas, depois disso você vai para um simulador, depois desse simulador você passa para horas de treinamento dentro do robô, aí você vai para uma avaliação final que é feita dentro de um laboratório. Na época que nós fizemos nossa certificação, isso já tem 8, 9 anos atrás, fomos os primeiros aqui da região, as nossas certificações eram feitas fora do Brasil, nós não tínhamos institutos, nem centros de formação, de capacitação e nem treinamento, nem certificação no Brasil. Nós tínhamos que fazer isso tudo fora do país, né? E aí você vai para essa avaliação final, onde você vai fazer um dia inteiro dentro de cirurgias através de um animal, geralmente um porquinho, e aí você, sendo aprovado, você recebe a titulação. Aí a partir disso você está autorizado a sentar na plataforma do robô para poder operar o teu paciente. Só que aí você tem que ter um proctor, que é uma pessoa mais experiente, com uma larga carga horária já de cirurgias aí, para que ele possa te auxiliar e te orientar. Até você, através dessa avaliação do teu proctor, chegar a determinado momento ele achar que você já está apto a realizar suas cirurgias de uma maneira isolada, você e tua equipe. Então, todo esse processo é muito parecido com o que você colocou de um treinamento para se ter o controle, o comando de um Boeing, né? É uma estrutura extremamente complexa, né, que nos auxilia em cirurgias de alta complexidade, cirurgias que nós chamamos de cirurgias desafiadoras. Então isso torna muito mais fácil o trabalho do cirurgião. Mas para que o equipamento consiga entregar o resultado esperado, ele tem que estar em mãos habilitadas e mãos experientes para que o resultado seja realmente diferenciado do que quando comparado com uma cirurgia convencional, uma cirurgia aberta. Caso contrário, os resultados vão ser iguais ou podem ser até mais catastróficos por conta da inexperiência do domínio do equipamento por parte do cirurgião. Interessante. Doutor Adilon, eu estou prometendo isso para vocês dois, tenho que cumprir uma hora, mas tenho muito receio de tomar um vinho com vocês. Porque eu vou ter que ficar calado, porque calado eu posso ser gênio, né? E ficar perto de vocês, os gênios, né? Eu entendo, eu tenho tanto respeito, eu acompanho, leio, e fico pensando, poxa, esse é um QI acima da média, são mentes realmente brilhantes vocês. Não é o doutor Adilon. Realmente, o cirurgião, né, eu acho que é o contrário aqui. Quer dizer, a cirurgia robótica não faz um cirurgião mediano ser bom cirurgião. Não. É o contrário. O bom cirurgião pode ficar melhor com a cirurgia robótica. Mas fala, não, esse cara é um cirurgião mediano, mas com a robótica ele vai melhorar. Não. É nessa sequência. Se o jeito é bom, ele vai ficar melhor, não é? Estou errado não, né? Não, porque você colocou uma coisa que é interessante. Como eu havia dito antes, o robô não faz a cirurgia. Então, você traz toda a tua carga de qualificação técnica para fazer com que o robô te melhore. Mas o robô, ele vai fazer do bom cirurgião um cirurgião melhor ainda. Porque a única coisa que ele vai me aportar são condições de melhorar minha precisão, onde eu tenho que fazer menos força, principalmente a força. Você imagina um obeso, 220, 240 quilos que eu faço. Muito bem, eu tenho uma parede que é espessa, porque para chegar à cavidade abdominal eu tenho que passar, eu vou usar o termo um tubo, e por dentro dele eu trabalho. Se eu faço isso eu mesmo, depende de muita força. Eu perco a minha precisão, eu estou trabalhando a 30 centímetros do que eu vou fazer. Você treme, você cansa. Agora,
Se eu ponho o robô para fazer essa parte e eu trabalho simplesmente na execução final do que eu vou fazer, o meu resultado final, no que diz respeito à precisão, ele será perfeito, desde que esse cirurgião esteja extremamente capacitado e habilitado para operar o robô. Porque operar o robô, essa foi uma das coisas mais assim, difíceis para nós, porque Fernando e eu, na época que a gente começou, não tinha isso por aqui. Então, a gente teve que viajar todo fim de semana. Eu fiz, em média, 90 horas de simulador para ter o direito a manobrar o robô, né? Então, isso requer muita dedicação. Agora, você traz a parte do teu conhecimento técnico e isso facilita a execução do teu trabalho, o resultado final, claro, será muito melhor. E o senhor ainda preservou o casamento? Essa é a parte mais complexa do negócio. Senão eu deixei um robô lá. Não dá, não é? Preservar o casamento, essas pessoas. O robô não faz café da manhã, não né? faz café da manhã. Mas, doutora, mudando só um pouquinho o ângulo, eu acho muito interessante uma médica com a sua reputação, que a gente ficou sabendo e tudo mais, as pessoas conversam sobre o seu trabalho, que é clínica geral, né? Eu entendo que coisas muito básicas estão sendo deixadas de lado e na área da medicina preventiva, né? As pessoas estão indo para o hospital com coisas que são evitáveis, né? Uhum. Esse é um fenômeno muito típico. Quem tem essa ideia de síndrome de cachorro vira-lata? Eu posso dizer que morei nos Estados Unidos, falo que o americano até é pior. Uhum. Ele come pior do que a gente e tudo mais. Mas a senhora acha que nós precisávamos prestar atenção nisso, na medicina preventiva, para não ter os hospitais tão cheios? Com certeza. A gente tinha que pensar mais nisso. Durante a pandemia, isso ficou muito visível, né? Como os hospitais ficavam extremamente cheios, por mais que tinha orientações, por mais que tinha e tem teleconsulta, cada vez que temos um surto de gripe, H1N1, Covid, os prontos-socorros ficam extremamente lotados, sobrecarregados, e muitas coisas se evitariam se a gente prestasse atenção na parte de prevenção. Eu acho que particularmente, se eu posso ter essa pretensão, a parte alimentar, né? Que a gente vê. A parte alimentar, sem dúvida. De estresse, né? Alimento, exercício. Verdade. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos para o último bloco com esse assunto, cirurgia robótica. Vantagens e diferenciais, aqui com dois grandes cirurgiões da robótica, que são goianos, estão em Goiás e hoje já tem o robô lá no hospital Alberto Einstein, aqui em Goiânia, lá no Orion, e esses dois profissionais atuam nessa área com muita competência. Nós voltamos já já. Estamos de volta com a opinião em debate desta noite, infelizmente no último bloco, assunto interessantíssimo, cirurgia robótica, vantagens e diferenciais. Bom, doutor Fernando Leão, o senhor que é médico, urologista, especialista em cirurgia robótica, o que nós não falamos ainda que o senhor acha importante arrematar nesses minutos finais do programa? Zé Val, acho que o principal aí já foi muito bem abordado, né? O que nós temos de diferenciais, as grandes vantagens de uma cirurgia minimamente invasiva sustentada com uma plataforma robótica. Então ela é bem diferente de uma cirurgia laparoscópica convencional, né? Onde nós temos a questão da mobilidade das pinças, a visualização melhor por parte da robótica, um campo cirúrgico mais bem iluminado, materiais mais refinados e o esforço que o cirurgião e os auxiliares impõem na cirurgia laparoscópica, isso praticamente fica a cargo dos braços do robô. Então os ganhos são gigantes, não só para o paciente, mas para o cirurgião. Tivemos um trabalho há 3 anos atrás, onde eles conseguiram mostrar que a longevidade do cirurgião, ela aumentou com a chegada do robô em algo de 5 a 7 anos. Então o próprio cirurgião,
ele teve um ganho, uma longevidade na sua vida profissional por conta do uso da plataforma robótica. Ou seja, o serviço pesado, o serviço sujo, vamos dizer assim, fica por conta do robô. Então ele faz isso aí com uma excelência gigante e nos permite fazer o serviço braçal do cirurgião, colocar o teu conhecimento e o teu requinte cirúrgico de uma maneira muito mais tranquila e muito mais proveitosa em prol do paciente. Perfeitamente. Doutor Edi, eu louvo em saber que existem unidades do SUS que têm o Da Vinci, né? Sim. Mas evidentemente que não é algo comum. Ainda é uma coisa que está se espalhando rapidamente. E tem o seu custo, né? Mas eu acredito, se a senhora me permite dizer isso ou não, que a pessoa que puder, e às vezes a pessoa, eu até conheço um exemplo típico de um rapaz que comprou uma Harley Davidson, caríssima, a meu ver, gosta, né? No início da pandemia. Mas teve que operar. Ele falou, mas não vou operar de robótica não, porque é muito caro. A Harley Davidson dá para fazer 4 operações de robótica, né? Então eu acho que é um investimento, se a pessoa pode fazê-lo, que justifica-se, né? Sem dúvida. Do meu ponto de vista clínico, super recomendo para o paciente fazer a cirurgia robótica. Um ganho que a gente vê é a parte da recuperação. Você passa no quarto do paciente no seguinte dia a cirurgia, nem parece que fez cirurgia. É impressionante. E uma das coisas que até hoje me impressiona mais. Como clínica, não sou cirurgião, faço a parte do pós-operatório e quando você chega no quarto, eu fico pensando, passou por tudo que passou, né? E olha como ele está. E está zerado, né? Zerado. Olha, isso para quem pode, deve fazer, porque Esse não tem como preço. diz no inglês, é priceless, né? Não É verdade. tem preço. Bom, doutora Adilon Cardoso Filho, o senhor que é médico, especialista em cirurgia robótica, também respeitadíssimo, o que o senhor acha que nós poderíamos dizer aqui no programa que ainda não foi dito? Bom, a primeira coisa, um paciente que se interessa, se ele se interessa por cirurgia robótica, é porque ele se interessa por sua própria saúde, certo? A cirurgia robótica, ela já não é mais aquela coisa de inalcançável, que não é democrática, isso só está para pessoas milionárias, não. A cirurgia robótica hoje ela já é democrática, ela tem valores bastante justos, então se o indivíduo tem a possibilidade do acesso à cirurgia robótica, procure. Ele terá vantagens realmente importantíssimas que trarão para ele grande benefício. Segundo, se você vai trabalhar e se você vai procurar cirurgia robótica, procure um profissional que realmente esteja habilitado e que tenha experiência na cirurgia robótica, né? Porque a cirurgia, como eu te disse, é preciso que esse profissional realmente esteja habilitado em executar aquele procedimento. Nós já temos na cidade vários profissionais que estão habilitados a isso, que esse paciente procure, vá lá, procure saber como funciona, que valores tem, e você terá uma grata satisfação que valores relacionados à cirurgia robótica são valores já muito democráticos, não é nada de outro mundo, está bastante execuível no que diz respeito à proteção do orçamento das famílias, né? Me parece hoje que, bom, entre aspas, tudo é possível. Até tem um filósofo que diz, eu não gosto desse termo, tudo é possível ou nada é possível, né? Mas é muito difícil uma pessoa operar o Da Vinci sem autorização, né? Porque os hospitais, como é uma coisa que tem um custo, o robô sim, eu acho que ele não é uma coisa para sair qualquer um comprando, não é? Ele não é acessível a esse ponto de uma pessoa. É um investimento. É um projeto para instituições. Para instituições, né? E não para profissionais isolados, né? Mas a instituição não vai deixar uma pessoa que não tenha habilitação lidar com não, isso não. Isso me parece que seria Isso praticamente impossível, né? E os cirurgiões que operam com robótica são solidários entre si, se conhecem, trocam informações, um clubinho legal ou
ou cada um fica na sua? Dentro da nossa especialidade da urologia, no caso, sempre há troca. Nós usamos ferramentas hoje, essas mídias sociais, dentre elas são formados grupos onde é feita essa transferência de casos, repórteres de casos, trocas de informações, esclarecimentos, dúvidas, questionamentos. Então, simplesmente com um cunho realmente científico para que a gente possa levar experiências nossas, sanar dúvidas e fazer essa troca de informação entre os profissionais. Então, realmente é um ambiente onde não existe essa concorrência, existe sim uma cooperação entre os profissionais, porque ninguém sabe tudo e ninguém sabe nada. Então, todo mundo tem o que aprender e sempre tem o que aprender. Nós não falamos sobre isso, mas muito rapidamente, porque nós temos só 2 minutos, doutora Odilon. Em alguns casos, por exemplo, que é o caso de guerra, existem alternativas tecnológicas que um cirurgião está lá em Washington e está operando um combatente que está lá na Ucrânia. De fato, esse foi um dos primórdios da cirurgia robótica, né? E isso está em andamento. Para que isso aconteça, a gente depende de uma coisa, que é a internet 5G. Porque para que você execute os movimentos na cirurgia robótica, não pode ter delay. Um movimento que eu executo agora, tanto é que a comunicação entre onde eu estou sentado com a central de processamento e com o robô é feita por um cabo gigante de fibra ótica. Não há delay nenhum. Essa é a grande limitação que existe para a cirurgia à distância. Mas esse foi o propósito inicial da criação da cirurgia robótica, né? A cirurgia à distância. Aqui em Goiânia está chegando o 5G. E eu, pelo menos na minha casa e aonde eu moro, não chegou 1G ainda. Se chegar o 2, eu já estou satisfeito. Aí fala no 5G. Eu falo, gente, como eu estou atrasado, porque quando chega lá, não chega 2G. Mas realmente o 5G é uma evolução muito grande. Hoje nós entrevistamos um especialista falando o quanto isso vai ser benéfico. Bom, muito obrigado, doutora Odilon, pela paciência que o senhor tem comigo, pela tolerância que tem com esse paciente aqui. Doutora Edi, muito obrigado por ter vindo aqui, muito simpática. Doutor Fernando Leão, que eu amolo até as madrugadas. Ele se arrependeu de ser meu amigo. Uma grande pessoa. Vocês fazem um bem para a medicina, são pessoas do bem, profissionais, os quais eu recomendo altamente por entenderem muito profundamente das áreas que atuam. Portanto, se precisar de um bom médico, com ou sem robótica, esses 3 exemplares da medicina científica de Goiás estão aí à sua disposição. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.